Pessoal, na aula anterior, a gente fez a sessão de mostruário dos pratos do nosso restaurante. Já na aula de hoje, a gente vai aprender a fazer a seção de rodapé, que é uma parte essencial para o nosso site. Primeiro, vamos voltar para o nosso VS Code, na nossa página index.html, e depois da última div que a gente adicionou, a gente vai adicionar a tag footer. Lembrando que para adicionar uma tag, é só escrever o nome dela e dar Enter, que o VS Code vai completar para a gente. Dentro da tag footer, a gente vai colocar todas as informações da nossa seção de rodapé. E ela vai sempre se manter no final da página. Aqui, o nosso objetivo é criar 3 colunas de informações sobre o nosso restaurante. Então, vou criar 3 divs, uma em seguida da outra. Em todas as divs, eu vou adicionar a classe call, que a gente já criou em um outro elemento, e que vai fazer com que as nossas divs fiquem organizadas em colunas. Além da classe call, eu também vou criar uma classe específica para cada uma, para que a gente possa adicionar estilos diferentes. E é legal essa oportunidade porque a gente vai ver como adicionar 2 classes diferentes em um mesmo elemento. Para isso, é só, dentro do atributo class, escrever a nossa primeira classe, nesse caso call, dar um espaço e o nome da segunda classe. No meu caso, vou adicionar call A, call B e call C. Agora que criamos nossa tag footer e também as divs dentro dela, eu vou começar a colocar o conteúdo HTML de cada uma. Então, na primeira div, a nossa coluna A, eu vou fazer uma seção de sobre nós do restaurante. Para isso, eu vou adicionar um título com a tag H1 sobre nós e também uma linha de divisão com a tag HR e um parágrafo com a tag P com a descrição do sobre nós. Pessoal, lembrando que a tag H1, ela cria um título da nossa página. A tag HR, ela vai criar uma linha de divisão. E a tag P vai criar um parágrafo com o texto que a gente colocar dentro dela. Falando em texto, vocês se lembram do Lorem Ipsum que utilizamos nos vídeos passados? Vamos utilizar novamente? Eu vou abrir meu navegador e entrar no gerador de Lorem Ipsum. Esse primeiro link. E aqui embaixo, a gente seleciona quantos parágrafos a gente quer que ele gere. No meu caso, eu vou querer só um parágrafo, porque é algo mais sucinto que vai ficar no rodapé da página. E vou clicar em Generate. Na verdade, eu vou copiar até menos. Vou copiar metade desse parágrafo, vou voltar para o meu VS Code e colocar dentro da tag P. Pessoal, já vou também adicionar algumas classes nos meus elementos. Então, no meu elemento H1, eu vou adicionar uma classe que a gente já utilizou outras vezes no nosso site, que é de Default Font, que vai trazer aquela fonte que a gente quer que seja padrão para o nosso site. E vou colocar a mesma classe na minha tag P. E para a primeira coluna foi isso. Na segunda div, que é a coluna B, eu quero adicionar um logo do restaurante e também um endereço e alguns contatos. Então, para isso, na minha segunda div, vou adicionar a tag IMG para conseguir adicionar meu logo. E no atributo src, eu vou adicionar o caminho para minha imagem. Que no meu caso é IMGs, logo site rodapé. Lembrando que o atributo alt diz respeito ao textinho que vai aparecer caso a nossa imagem não apareça ou caso o usuário ponha o mouse em cima da nossa imagem. Vou escrever logo restaurante. E também vou adicionar uma classe P com as informações de endereço e contato. Já vou adicionar também a classe de fonte default. Você poderia até usar também um Lorem Ipsum, mas eu vou usar um endereço fictício. E esses foram os elementos da nossa segunda coluna. Para a nossa terceira e a última coluna do rodapé, eu quero adicionar os horários de funcionamento do restaurante. Vou adicionar uma tag P com as informações e também as quebras de linha. Além disso, quero adicionar também ícones das redes sociais do meu restaurante. Nesse caso, Facebook e Instagram. Por isso, eu vou criar uma outra div e adicionar os ícones com a tag MG. Então, depois da minha tag P, eu vou criar uma div e dentro da div vou adicionar a tag IMG com os caminhos para os ícones do Facebook e Instagram. E aqui eu vou colocar o caminho para minha imagem. Vou adicionar uma descrição da minha imagem e repetir o mesmo processo para o ícone do Instagram. Vamos ver como isso ficou?
Bom, então eu vou salvar aqui o meu arquivo com Ctrl S e recarregar a minha página no navegador. Bom, mais uma vez nossos elementos estão desorganizados. Bora começar a aplicar estilos? Então vou voltar aqui para o meu VS Code. E agora, no arquivo de estilo. Primeiro, eu vou focar no elemento footer. Então, eu vou aplicar esses estilos direto no elemento. E nele, eu vou adicionar as seguintes propriedades. Vou alterar o meu background color para a cor que a gente já vem usando no site. Vou configurar o display grid e vou configurar para que o grid tenha 3 colunas. Lembrando que para cada coluna, a gente tem que adicionar um FR. Então, como eu quero 3 colunas, vou digitar um FR 3 vezes. Vou adicionar também espaçamento entre as minhas colunas de 2%. E espaçamento entre as linhas de 2% também. Além disso, eu também vou adicionar paging para ficar com uma borda as minhas divs. E eu vou adicionar dessa forma, 2% espaço 6%. Como que ele vai interpretar? O primeiro valor que a gente colocar, ele vai aplicar em cima e embaixo do nosso elemento. E o segundo valor, ele vai aplicar dos lados. Então, nesse caso, eu vou ter um paging de 2% em cima e embaixo e de 6% à esquerda e à direita. Agora, eu também quero ajustar o tamanho do meu logo e dos meus ícones. Então, eu vou voltar para a minha página HTML, lembra de salvar a página de estilo com Ctrl S, e no próprio elemento da imagem, eu vou adicionar o atributo Style e vou colocar de width 200 pixels. Vale lembrar que esse valor vai de acordo com o teu site, a tua imagem e como você achar que fica melhor. Já para os ícones, que eu tenho 2 elementos, ao invés de escrever 2 vezes, eu vou voltar para a minha página de estilo e na classe Icons, eu vou adicionar um width de 20 pixels. Vale lembrar que a gente acabou não adicionando essa classe nos nossos ícones. Eu vou voltar no HTML, nas minhas tags de imagem e vou adicionar class icons. Vamos ver como está ficando? Lembre-se de salvar os 2 arquivos que a gente alterou e recarregar a página no navegador. Bom, já está bem melhor do que antes, né? Agora, voltando aqui para o VS Code, eu vou mudar também o estilo do nosso HR. Ele já está sofrendo alterações que a gente criou no próprio elemento no CSS anteriormente. E para sobrescrever esses elementos, porque eu quero que esse HR seja diferente dos outros que eu tenho na minha página, eu vou adicionar o atributo Style no próprio elemento. Então lembre-se, quando a gente adiciona uma tag Style no próprio elemento, ela vai sobrescrever qualquer estilo que a gente esteja aplicando no nosso arquivo CSS. Então, no meu elemento HR, eu vou adicionar Style e vou mudar a cor dele. Então, meu border color vai ser preto. Vou alterar também a espessura dele. Então, margin bottom de 2%. E também vou eliminar a margem que ele tem em cima. Então, meu margin top vai ser 0. Agora, eu também quero arrumar como os elementos de cada coluna estão organizados. Para a primeira coluna, eu quero organizar meus itens como colunas também e adicionar espaços iguais entre os elementos. Então, eu vou voltar para o meu arquivo de CSS e vou fazer uso da classe única que eu criei para a minha primeira coluna, que é o call_a. Aqui, eu vou adicionar um flex direction column, que vai organizar os itens como coluna, e o justify content space evenly. Quer dizer que ele vai organizar os elementos com espaços iguais entre eles. Na segunda coluna, eu quero organizar meus itens como coluna também e adicionar espaços iguais entre os elementos, além de alinhar os meus elementos ao centro. Então, vou adicionar flex column, flex direction, column, justify content, space evenly e também align items, center. E para a terceira coluna,
eu quero organizar meus itens como coluna, adicionar espaços iguais entre os elementos, além de alinhar os elementos ao final. Então, para minha classe call_C, eu vou adicionar flex direction column, justify content, space evenly e align items, flexEnd. O flexEnd sempre vai alinhar os nossos elementos ao final. Agora eu vou salvar o meu arquivo e vamos ver como tá ficando? Vou voltar para o meu navegador e recarregar. Agora nossos elementos já estão bem mais organizados, mas ainda tem alguns ajustes para fazer. Vamos lá? Primeira coisa, no nosso HTML, na coluna C, a gente acabou não colocando a classe de fonte default, então vamos lá. Além disso, eu vou adicionar alguns detalhes finais de estilo nos próprios elementos. Então, no elemento P da coluna B, que são as informações de endereço e telefone, eu vou alinhar o texto ao centro também. Então, text align, center. E também, no elemento P da coluna C, eu vou alinhar o texto ao final. Vou salvar meu arquivo, voltar para o meu navegador e recarregar. Pronto! Finalizamos nosso rodapé e também a nossa primeira página, a página Home. Parabéns por chegar até aqui! Esse é o seu primeiro passo nessa caminhada como Dev Full Stack. Te vejo nos próximos vídeos para continuarmos com as outras páginas do seu primeiro site.